Tá vendo esses desenhos bem legais? Eles são de alguns alunos meus e que depois de algumas semaninhas conseguiram obter esses resultados, aplicando apenas as técnicas de desenho instantâneo do meu treinamento Desenhe Agora. Eles perceberam que não é preciso nascer com um dom e nem ficar horas e horas estudando e treinando para poder aprender a desenhar bem. Para poder chegar a esse nível, você só precisa de duas coisas: os exercícios certos e as técnicas certas. E é exatamente isso que eu vou te ensinar. E se você quer ter esse resultado e até melhores, é só clicar no link da descrição e se destacar de todos à sua volta. Te espero lá. Fala aí, moçada, sejam bem-vindos à segunda parte aqui agora do nosso desenhão do Zoro Solador. Se você também é um solador, já vai solando o like aí logo e se inscreve no canal se for novo aqui, tá? Esse é o desenho, agora a gente vai fazer essa coloração aqui. Vou mostrar para vocês certinho quais os lápis que eu usei para fazer esse desenho aqui, tá? Então é bom que você assista o vídeo completo para você conseguir umas técnicas bem bacanas também, beleza? Então não esquece, né? Compartilhamento nesse vídeo é muito importante também, tá? A primeira parte vai estar aí no primeiro comentário fixado. É só você entrar lá e você vai fazer o seu desenho aí tranquilo, beleza? Então vamos lá. Bora lá, moçada, começar a nossa coloração insana. Já com um lápis de cor aqui chamado azul turquesa, beleza? Esse azul turquesa ele pode ser substituído por um preto. Caso você não tenha ele, você pode passar ele bem clarinho. Lembrando que desde já, né, as cores que eu vou usar aqui, todas as cores elas praticamente tem na caixa de 48 cores da Faber-Castell Ecolápis, beleza? Então vamos lá, vou começar aqui pela parte do haki do Zoro, né? Ele tá usando o haki nas espadas e nos braços, tá? Então vou fazer todo o sombreamento, né? Aquela parte que seria, no caso, a parte mais escura, né? Então vou usar para fazer essas demarcações aqui, certo? Então dá para você ver todo o passo a passo aí, toda a partezinha que eu tô colocando, né? Essas partes de detalhe de sombreamento no haki. Lembrando que ele vai fazer reflexos sobre a espada também, né? Tem uma parte da espada na lâmina dela que é meio que desenhado também, né? Enfim, tá todos os detalhes aí pra você, beleza? Eu creio que essa daqui é uma das partes um pouco mais difíceis do desenho, né? Que é separar todo esse sombreamento aqui do haki, mas eu confio que você consegue tranquilamente. Em seguida eu vou vir com a cor chamado carmim, é tipo um roxinho, né, só que voltado para o violeta, mais ou menos isso aí, tá? Esse carmim, se eu não me engano, até na de 36 cores do Faber-Castell tem ela. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o preenchimento agora normal, né, do preenchimento base de toda a parte que tem haki no desenho. Porém, se vocês repararem aí, eu tô deixando um ponto branco em várias partezinhas, né? Principalmente em brilhos na espada, né? Em detalhes aí na mão dele também. Tô deixando esses pontinhos brancos. Por quê? Em seguida a gente vai usar uma outra cor, tá? Que vai deixar um efeito ainda melhorado, beleza? Por enquanto, você vai deixando essas partezinhas para deixar o seu desenho bem bacana. Aqui eu vou usar um lilás nessa parte da espada, somente aqui, tá? E na outra espada eu vou usar um vermelho, certo? Pode colocar o vermelho mesmo que vai ficar bacana. Agora sim, vamos dar um leve efeito, né, naquela parte branca que a gente deixou no brilho aqui nos desenhos, tá? Então nós vamos usar um azul, no caso que eu estou usando o azul claro. E agora eu vou misturar, né, um pouquinho na partezinha do carmim que eu tinha passado. E veja que vai ficar com um efeito de brilho azulado, né? Vai dar uma noção bem melhor ao nosso desenho, tá? Aqui eu vou usar o cinza azulado, vou fazer uma leve demarcação no olho dele e também na boca dele, na parte dos dentes, né, na verdade. Em seguida a gente vai para a parte da roupa, né? Ele tem uma roupa que é uma parte branca aqui embaixo, então todo o sombreamento dessa parte branca eu vou usar esse cinza azulado. Lembrando que você pode usar qualquer outro cinza que vai ficar bacana também. Então eu vou sempre desenhando os pontos necessários, né? E vou preenchendo eles aos poucos, assim eu vou tendo um destaque bem maior, tá? E lembrando, se você quer aprimorar suas colorações, conheça o meu treinamento online e venha ser meu aluno pessoal. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. É super garantido para você aprender a desenhar, colorir, criar personagens, colorir com lápis de cor e marcadores, tutoriais mais avançados, né? Aulas mais avançadas para vocês lá, tá? Então é só clicar no primeiro link aí da descrição ou na bio que eu vou ensinar certinho de forma muito mais detalhada para vocês sobre coloração também, tá?
Mas vamos lá, em seguida eu vou fazer o seguinte, eu vou vir com o preto. Esse preto aqui, ele é o preto da Megasoft, da Tris, né? Tris Megasoft. Ele pega muito bem por cima aqui da Faber-Castell, então eu vou fazer o seguinte, eu vou escurecer alguns cantos aqui e toda essa parte sombreada, né? Essa parte cinza azulado que eu tinha feito na roupa. Assim vai dar um efeito bem melhor, né? Vai dar uma profundidade melhor ao desenho também, né? A coloração vai ficar mais bonito, né? Em seguida eu vou vir com o verde escuro. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer somente umas partezinhas aqui, onde é aquela faixa do meio, né, na cintura dele, tá? E o cabelo também. O cabelo a gente vai demarcar todinho com o verde escuro, fazendo a sombra, certo? Lembrando que eu tô trabalhando a iluminação, que é como se a iluminação viesse um pouquinho de trás e de cima dele. Então a sombra vai ficar meio que na frente dele, tá? Então vou fazendo aí todos esses detalhezinhos. Em seguida eu vou vir com verde claro, aí eu passo por cima de toda a parte do cabelo. Já era para eu ter passado na faixa ali na cintura dele, tá? Qualquer coisa você pode passar também, mas mais adiante eu faço esse detalhe aí. Aqui eu tô vindo com um verde chamado verde musgo, certo? E esse verde ele vai dar um pouquinho mais destacado, né? Ele vai ficar com um destaque maior por causa dessa parte do kimono que ele tá usando, tá? Lembrando que o kimono que ele usa tem 3 tonalidades de verde, tá? Que vai ser esse verde musgo. Em seguida eu vou vir com o verde oliva, passando um pouquinho mais claro agora nessa parte do verde oliva, que é aquela parte mais clara da roupa dele, tá? Então aí eu faço o preenchimento completo dela. Em seguida eu vou vir com o preto e eu vou fazer mais ou menos o que eu fiz na basezinha da roupa branca dele lá embaixo, tá? Eu vou gerar algumas sombras para deixar um destaque maior, né? Vai dar uma profundidade melhor ao desenho. E tem alguns detalhes de preto aqui no desenho também, como aqueles triângulozinhos e o círculo ali na lateral do ombro dele, tá? Vou aproveitar o preto também e fazer um detalhezinho na bainha das espadas e também pela partezinha de fundo aqui na capa dele, certo? Nesse kimono dele, tá? E seguinte, esse preto aqui ele vai servir muito para a gente poder fazer o sombreamento, né? Que ele é tipo um outro tom de verde, tá? E aí a gente vai e faz ele, não precisa forçar tanto aqui, né? Nessa parte, para não ficar preto, não ficar escuro demais, tá? Em seguida eu vou vir aqui agora com o verde mar e eu vou fazer o preenchimento completo dessas partes. Agora aqui eu posso passar até por cima de todo o preto que eu tinha passado. E veja que vai dar um destaque como se o próprio verde mar fosse uma cor mais escura e tivesse uma outra cor mais clara. E não o preto, né? O preto ele perde o destaque aqui e aí vai ficar bem mais bacana para fazer esse sombreamento. Vou voltar com o verde claro, como eu tinha dito, né? A faixa da cintura dele, ó, agora é só fazer um preenchimentozinho leve com esse verde claro. Agora aqui vamos fazer o seguinte, primeiro vou vir com o marrom, vou fazer um detalhezinho leve nos brincos e na parte da espada, né? Nessas partes da bainha, na verdade, que tem umas partes douradas e também avermelhado, tá? Então eu tô passando o marrom por todas essas partes, onde vai ter vermelho e onde vai ter o amarelo, tá? Em seguida eu venho com o amarelo, pode ser qualquer amarelo mesmo, passa por cima do marrom e deixa esse efeito dourado aí que vai ficar bem bacana, certo? Nos brincos também, né? A gente começa fazendo os brincos e depois na parte das bainhas. Lembrando que ainda tem um detalhe de vermelho aqui na parte da bainha que eu vou fazer, né? Que são essas duas fitinhas e uma parte de uma bainha também que ela é toda vermelha. Agora eu posso voltar com o marrom e agora aqui é o seguinte, a gente vai fazer todo o sombreamento pesado dele, tá? Que é aquela sombra mais forte, né? Aquela que nem aparece tanto no desenho também, tá? Então a sombra dele vai gerar 3 divisas. Vai ser essa primeira etapa, vai ter a segunda e vai ter a cor base da pele dele, certo? Então nessa primeira etapa eu vou desenhando, sempre desenhando, né? Onde eu vou preencher o lugar das sombras e aí eu vou fazendo o preenchimento. Aqui você pode até forçar um pouquinho o marrom se você quiser, tá? Para deixar um destaque maior nessas sombras mais escurecidas. Em seguida eu vou usar um lápis chamado Bordeaux para fazer as sombras medianas, né? Que é aquelas sombras que chegam em segundo lugar, tá? Então eu vou sempre separando algum espaço para fazer a coloração final aqui da parte da pele dele. Mas aqui é claro, ele tem muita sombra no desenho, né? Então não tô poupando também ele sobre isso e fazendo várias sombras por ele aqui, tá?
Agora eu vou usar um rosa claro e esse rosa claro vai ser o preenchimento base, né? É só fazer o preenchimento agora que vai ficar bem bacana, preenchendo tudo, cara, tudo mesmo, essa parte restante do desenho. Em seguida eu vou vir com o branco, vou passar por cima de todo o rosa claro que eu tinha passado, só para dar uma mesclada a mais e deixar um aspecto um pouquinho mais diferente, né? Vai ficar mais bacana no desenho e ele vai ficar com aquela questão, aquela tonalidade mais lisa, né? Agora aqui vamos chegar aos efeitos finais, tá? Eu não vou fazer um fundo nesse desenho porque eu já gostei do destaque que o personagem ficou, deixei o fundo branco. Então se você quiser fazer um fundo aí, pode ficar à vontade, a seu critério mesmo, tá? E aqui é o seguinte, eu vou usar uma canetinha chamada caneta posca e vou fazer vários efeitos de brilho, principalmente no haki dele e nas espadas, né? Que também tá pegando o haki, tá? Então esse efeito de brilho vai deixar aquela coisa mais, com um formato mais metálico, mais realista também sobre a questão do anime, certo? Então vou passando sobre todos esses efeitozinhos e você vê que até uma vida a mais o desenho vai ganhando só por causa desses efeitos leves aqui que eu tô passando no desenho, né? E aí vai ficar com um destaque muito maior do que apenas a coloração. Lembrando que eu vou fazer uns leves destaques também na parte das bainhas da espada dele, beleza? E aí estamos no nosso desenho aí finalizado. Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido e não esquece, mano, gostei, um like aí é muito importante no vídeo, deixa esse like se você quer mais tutoriais avançados assim, tá? Você pode comentar aí também, deixar o seu comentário de outros personagens que você queira ver também e comenta aí para eu saber qual o seu personagem favorito de One Piece, cara. Não esquece de se inscrever no canal também que é muito bom, tá? Valeu e até a próxima.